E aí, tá na expectativa pro Oscar? Vamos ganhar o prêmio de melhor filme, melhor atriz, vamos fazer história com Ainda Estou Aqui? O melhor esquenta pro Oscar vai acontecer no ICL, dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Eunice e de Rubens Paiva, vão bater um papo com Juliana Dalpiva, um papo histórico, e vão mergulhar com a gente nos detalhes dessa história que está fazendo o mundo inteiro ficar emocionado e revoltado, porque é um crime sem castigo. Se inscreva agora e participe desse bate-papo. 25 de fevereiro, 8 horas da noite. O melhor esquenta pro Oscar. Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas e 1 minutinho, hoje é dia 18 de fevereiro de 2025, quero dar bom dia para todo mundo e dizer para vocês que eu sei que as pessoas estão apavoradas com a quantidade de eventos relacionados a acidentes e incidentes de aviões. Ontem foi chocante, né? Ver mais um avião lá no Canadá, de repente virar de cabeça para baixo, 8 pessoas se ferirem e tudo mais. Então vou começar o programa de hoje dizendo para você que está com receio, que tem alguma viagem marcada. E só para dar um exemplo aqui, né? Minha filha, voltando da Alemanha ontem, me liga e fala assim: pai, me diz que esse avião vai dar tudo certo. Ela já chegou, deu tudo certo. Mas a ansiedade, por causa da coincidência de grandes eventos aí da aviação no mundo e no Brasil, acaba trazendo muita intranquilidade para as pessoas, né? E eu sou piloto de avião, então quero começar o programa de hoje dizendo para vocês que não tem nada errado com essas estatísticas, tá? Na aviação, infelizmente, acidentes acontecem, como acontecem no trânsito, nas avenidas, nas rodovias, né? Como a gente cai também, se machuca. Quero dizer para você que está intranquilo que é muito mais fácil ganhar na Mega Sena sozinho do que morrer num acidente de avião. Vou dizer por quê. Você sabe que a aviação é praticamente uma ciência que vai transformando a si mesma na medida em que alguns eventos acontecem, principalmente eventos catastróficos, né, grandes acidentes. Tudo isso gera recomendações para que no futuro haja menos acidentes. E sabe qual é a probabilidade de uma pessoa morrer num acidente? Estou falando de morrer, não de sofrer um acidente, mas de morrer num acidente de avião. É de 0,80 e pouco, 0,9 por milhão de voos. Ou seja, se alguém optasse, por mais absurdo que isso possa parecer, assim, olha, eu quero morrer de acidente de avião, o que eu preciso fazer? Vou voar todo dia buscando um acidente. Sabe quantos anos levaria para essa tragédia acontecer com certeza? Mais de 25 mil anos fazendo um voo por dia, tá? Então pode tomar seu avião, vai tranquilo, tá tudo certo. O que houve agora é uma série de coincidências, mas no fim das contas, os números estão equilibrados, tanto no Brasil quanto no mundo, né? No ano passado, os jornais aí, muitas vezes mal informados, dizem que foi o pior ano da história da aviação, essa coisa toda, mas repara bem, houve 175 acidentes aéreos no ano passado. As estatísticas de fatalidades foram maiores, porque no Brasil nós tivemos o acidente da Voepas, que matou de uma vez só 62 pessoas. E toda vez que acontece um acidente grande, aí as estatísticas de fatalidades aumentam, né? Mas as estatísticas de ocorrência continuam mais ou menos a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, foram 173 acidentes e incidentes em 2015 e agora em 2025, 10 anos depois, foram 175, 2 a mais, né? A gente lamenta muito que tenha acontecido 2 a mais, que tenha acontecido um qualquer, mas do ponto de vista estatístico está tudo certo, a aviação brasileira é bastante segura, você pode entrar no avião tranquilo e se você por acaso for vítima de uma fatalidade, saiba que você nasceu azarado, tá? Porque é muitíssimo difícil. Inclusive, vou te dizer que é mais fácil você sofrer um acidente andando na rua do que dentro de um avião, tá bom? Isso posto, vamos começar o programa de hoje, gente? Bom dia de novo para quem está chegando por aqui. Olha, vou começar mostrando a capa do nosso site, do ICL. Quero dar bom dia para o Alex, que está me ajudando aqui na técnica. Bom dia, Panuso. Bom dia, tudo bom? Tudo bom ótimo. Dia para o pessoal da nossa técnica. Nós estamos aqui com o nosso site, aqui, o ICL Notícias na tela. Milley culpa investidores por fraude das criptomoedas que ele promoveu, chamou de roleta russa. Gente, o homem está enroladíssimo. Ele deu algumas entrevistas lá tão desastrosas, né?
confirmou que cobrou para dar palpite, essa coisa toda. Enfim, a situação do Milei na Argentina, eu tenho que falar Milei, porque senão minha mulher me bate. Ela fala, Fábio, é Milei, e não é Elon Musk, é Elon Musk. Então eu vou seguir a regra que ela impôs para mim e vou falar para vocês direitinho como ela manda, porque ela é douta em sotaques, né? Acentos. Mas tá aí, ó. Milei culpa investidores por fraude das criptomoedas que ele promoveu. Roleta russa, o escândalo das criptomoedas promovidas por Milei faz a Bolsa Argentina recuar 6%. Quer dizer, foi um dia ruim lá na Argentina, né? Outra manchete, pelo terceiro dia, a concessionária privatizada mantém 37 bairros sem água no calor extremo do Rio. Resolveram consertar uma adutora justamente no calorão, né? Ontem a temperatura chegou a marcar 47 graus nos termômetros do Rio. Olha que pena que eu estou sentindo da população lá. Daqui a pouco vocês conferem comigo a previsão do tempo para hoje. E agora, outros destaques aqui do site do ICL. O Cacai, né? Carlos de Almeida Castro, advogado, amigo do Lula, nosso amigo também, escreveu uma carta para o Lula. Essa carta acabou vazando e provocou uma confusão dos diabos aí, tanto entre a esquerda quanto entre a direita, que se aproveitando dos argumentos enumerados, que aliás estão muito corretos, hein? Acabou transformando isso em motivo para criticar o Lula. Também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Uma manchetinha sobre o calor, 2,5 milhões de crianças estudam em locais 3 graus Celsius mais quentes do que as cidades, ou seja, um inferno, né, para quem está em escolas que não tem aclimatação. E o Ministério Público do Paraná pedindo a volta ao presídio daquele bolsonarista, o Guaranhos, que matou um petista lá no Paraná, porque fala sério, hein? É um absurdo, né? Um desembargador, contrariando a decisão do Conselho de Sentença, ou seja, do júri, né, soltou esse bandido, esse assassino, né, que agora diz que não se lembra de nada. E aqui estão outros destaques, né, uma pesquisa relacionando o aumento da temperatura à crise de enxaqueca, e é batata, né? Vocês não têm enxaqueca quando a temperatura aumenta muito? Eu, por exemplo, sou alérgico ao calor. Eu tenho um espírito nórdico, assim, nasci no lugar errado. E um jornal britânico, né, chamou a Polícia Militar de São Paulo de força policial mais perigosa do mundo. Alô, Tarcísio, alô, Derrite, olha como vocês estão ficando famosos aí no mundo, hein? Muito bem. Outros destaques da edição de hoje são os seguintes. Na política, Lula, né, continua postergando a reforma ministerial e o Platô BR informa que ele está perdendo cacife para realizar essa reforma ministerial. O Bolsonaro, enquanto isso, vai tentando ganhar terreno com as discussões aí desse projeto personalíssimo de anistia. Ontem esteve lá no Senado discutindo com os senadores. E agora os deputados inventaram a tal PEC da blindagem, gente. Pode uma coisa dessa? Eles querem o mundo para eles, sabe? Eles querem o orçamento, eles querem emendas extraordinárias que estão muito além do orçamento e agora eles querem blindagem corporativa, querem ficar imunes à ação da justiça, né? E enquanto isso, enquanto não tem essa blindagem, continuam os trabalhos da Polícia Federal em mais de 20 investigações diferentes que dizem respeito a mau uso das emendas parlamentares, escândalos explodindo aí por todo o país. E algumas prefeituras do Maranhão, onde o deputado Maranhãozinho reinava, né? Vocês acreditam, tiveram a pachorra de esconder do Ministério Público e da Polícia Federal documentos relativos à liberação das emendas? Isso explica algo que eu vivo falando aqui para vocês. Por que o deputado, e vou repetir, eu sei que tá chato pra caramba, vocês não gostam mais de ouvir isso, mas eu vou perguntar. Olha só, faz sentido alguém não querer ter o nome inscrito em uma emenda parlamentar que depois, na hora que o dinheiro é liberado, lá na base eleitoral, vai ser objeto de um grande proselitismo por conta desse que for o patrono? Quer dizer, o cara não quer ver o seu nome formalizado e por isso esconde as emendas por trás das bancadas estaduais e das comissões parlamentares para não aparecer, porque sabe que vai ter bandalheira, sabe que vai ter sacanagem. E aí tem sacanagem mesmo, e nessa hora ele fala, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, meu nome não está aqui, né? Olha, tem um site chamado Siga Brasil, todo mundo devia conhecer. Esse site tem lá, se você botar Siga Brasil Emendas Parlamentares no Google, você chega nesse site e aí você pode baixar as planilhas em PDF, eu faço isso sempre aqui, para olhar como é que está a movimentação dessas emendas, né? Ontem fiz mais uma vez, fiquei impressionado de ver as duas empresas privadas que mais receberam dinheiro de emendas parlamentares no Brasil. Uma é uma empresa que vende tratores
e escavadeiras, patrolas, essa coisa toda, fabricados por um fabricante chinês. Eles são montados no Brasil, mas são fabricados lá, né? E o segundo lugar é uma construtora de Minas Gerais que faz pavimentação de estradas, essa coisa toda. Eu estou trabalhando em cima desses dados, nos próximos dias vou trazer para vocês aqui. E é incrível, né? Como aí tem deputados de vários locais do Brasil destinando dinheiro para empresas que não ficam nos seus estados. E aí a gente vai tratar disso aqui, mas não vai ser hoje não, tá bom? Bom, na seara internacional, como eu falei, a coisa lá na Argentina está chamando atenção, o capotamento do avião da Delta, sobre o qual eu já falei aqui, e o Trump também ameaçando transformar a guerra comercial em uma guerra de dívida lá na América, né? América em guerra contra o mundo. Nas informações gerais, a onda de calor sobre 6 estados brasileiros, o número de radares, vocês sabiam que aqui em São Paulo já é terrível, né? Você vai viajar pelas rodovias, você a todo momento passa por um pedágio e por um radar. Não sabe se tem mais radar ou mais pedágio, mas eu acho que tem mais pedágio do que radar, porque, né, são 2 maquininhas de faturar dinheiro do motorista. E agora o governo do estado pretende dobrar até maio o número de radares. Portanto, cuidado aí, você que acha que dá para dar aquela aceleradinha, não vai dar mais não, hein? Bom, é isso. Vamos começar aqui, gente. Começar como eu faço todo dia com a previsão do tempo. Alex, olha aí, olha o mapa do Brasil hoje, gente. O que está falando esse mapa aí? Olha, nós temos alertas aqui no extremo oeste do Brasil, toda essa região central aqui, o alerta aqui é para chuvas intensas, né? Sorte dessa parte grandona do Brasil aqui, 2/3 do território. Nós temos outro alerta aqui sobre o estado do Paraná, alerta de tempestades aqui, acompanhando o andar dessa onda de calor, né? E no interior do Rio Grande do Sul também tempestades, Rio Grande do Sul e Santa Catarina hoje. Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo, né? Vai ser, gente, olha, cariocas e fluminenses. Ontem nem foi o Rio de Janeiro, hein? Foi Niterói, a cidade mais quente do Brasil, marcou 42,8 graus. É inacreditável. É um calor que faz mal pra gente, né? E hoje, olha só, vou começar aqui pelo Sudeste. De novo, a previsão é de 42 graus de máxima lá para o Rio de Janeiro e Niterói. Vai ser outro dia de inferno. Então, o INMET reforça aquelas orientações para que as pessoas se resguardem de ficar expostas a esse calor, porque com 42 graus Celsius, o organismo humano começa a falhar, né? É quente demais, a gente não dá conta. Aí, lá em Vitória, poucas nuvens, 34 graus de máxima. Em Salvador... desculpa, gente. Enfim, coisas deste ar-condicionado. Em Salvador teremos 33 graus de máxima, nas capitais do Nordeste, todas elas entre 30 e 32 graus Celsius. E aí vamos ver na terra do calorão mesmo, como é que fica? Vamos ver Teresina, no Piauí. Gente, a temperatura em Teresina, máxima hoje, 30 graus, hein? Fosse aqui em São Paulo, o pessoal já estava tirando cachecol do armário, lá no Rio de Janeiro. São 12 graus a menos do que no Rio de Janeiro. E Teresina é considerada a cidade mais quente do Brasil, né? A capital mais quente do Brasil. A gente, quando chega lá, abre a porta do avião, entra aquele vento quente, se dá vontade de voltar para trás. Lá em Belém, nós teremos 32 graus de máxima. Em Macapá, 30 graus. Manaus também, outra terra calorenta para diabo aqui, vai ter 33 graus de máxima só. Portanto, os cariocas vão ter 9 a mais. Porto Velho, 32 graus, em Cuiabá, 33 e em Campo Grande, 35 graus. Nas capitais do Sul, Curitiba com 31, Florianópolis com 26 e Porto Alegre, lá que estava, né, assolado por essa onda de calor, a temperatura já começa a baixar, a máxima vai ser de 27 graus ao longo do dia de hoje, né? Vamos começar agora com o noticiário político, ou vamos começar a falar sobre esse acidente do avião que impressionou todo mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos começando com isso. Olha, matéria no Estadão, avião da Delta sofre acidente, vira de ponta cabeça durante o pouso no Canadá, deixa 19 feridos. Um avião da Bombardier, né, que é o fabricante, CRJ-900, operado pela Delta Airlines, viajava de Minneapolis, nos Estados Unidos, para Toronto, no Canadá, com 80 passageiros a bordo, sofreu um acidente. Virou de cabeça para baixo durante o pouso na segunda-feira. Houve 19 feridos, incluindo 3 em estado mais grave, segundo a agência Associated Press.
o aeroporto confirmou no X que um incidente ocorreu, nem chamou de acidente. Por que será? Não sei, né? Um incidente ocorreu com o voo da Delta de Minneapolis, em que 76 passageiros e 4 tripulantes foram contabilizados. A Delta disse em comunicado que o acidente aconteceu às 15h30. Olha só que coisa impressionante, gente. E eu não sei como é que foi que esse avião, que a cabine do avião, né, resistiu a um impacto desse tamanho, mas foi para a sorte dos passageiros, né? Vocês podem ver que nem tudo na aviação inspira fatalidades a cada ocorrência, né? E segundo autoridades do aeroporto de Toronto, equipes de resgate foram enviadas ao local e os passageiros foram retirados em segurança. Uma neve forte foi registrada na cidade durante a tarde, mas não há explicações oficiais para as causas do acidente. De acordo com o Serviço Meteorológico do Canadá, o aeroporto estava sofrendo com rajadas de neve e ventos de até 51 km por hora e rajadas de 65 km por hora. É muito vento, hein? Principalmente quando bate na lateral do avião, né? No sentido transversal à pista. Mas está aí, felizmente, né? Poderia ter sido uma tragédia muito pior, não foi essa tragédia toda. Ainda sobre o aumento de temperatura, hoje o Viva Bem do UOL traz uma reportagem. Essa reportagem pode ser interessante porque tem muita gente preocupada com qual é o limite para o corpo humano suportar o calorão que está acontecendo por aí, né? E essa matéria tenta explicar isso. Vou ler então aqui um trechinho para vocês, principalmente para o pessoal do Rio de Janeiro, ter em mente o que pode fazer, né? Porque amanhã, hoje e amanhã ainda teremos um calor enorme lá no Rio. A coisa só começa a refrescar e assim mesmo pouca coisa, hein? Lá para quinta-feira, segundo a meteorologia. Olha, quais são os riscos e limites para a saúde humana? Temperaturas acima de 42 graus, portanto é o caso de hoje, podem ser perigosas, diz a matéria do UOL. Em câmaras de exposição, em testes com pessoas jovens e saudáveis, o risco começa quando a temperatura chega aos 42 graus. Esses ambientes, porém, não produzem um mundo real, não reproduzem um mundo real, onde a tolerância pode ser ainda menor, conforme o conforto térmico dos espaços em que as pessoas vivem, as doenças crônicas e também a faixa etária de cada um. Um estudo feito pela Universidade Penn State, nos Estados Unidos, diz que o limite para o corpo saudável é de 31 graus Celsius. Portanto, hoje, a maioria das capitais do Brasil já está além desse limite, porque as temperaturas estão acima dos 31 graus. E isso assim quando o ambiente está com 100% de umidade relativa do ar, tá? Contudo, o calor sentido pelas pessoas também depende de fatores como vento, esforço e radiação solar. Problemas com transpiração podem agravar a regulação da temperatura no corpo. Quando a temperatura e a umidade estão altas ao mesmo tempo, a transpiração não ocorre de forma eficiente, aumenta a sensação de calor percebida pela pessoa. E as diferenças regionais também impactam no quanto a pessoa é capaz de aguentar o calor. O nosso corpo, segundo essa reportagem, se adapta a situações. Em São Paulo, as pessoas, por exemplo, começam a sofrer quando o calor passa dos 28 graus Celsius. Em Teresina, né, a capital considerada mais quente do Brasil, embora o Rio de Janeiro tenha batido há séculos, é claro, né, as pessoas aguentam bem até os 34 graus Celsius sem sentir muito incômodo, tá? Então, juízo e cautela. Olha, quente mesmo tá a coisa lá na Argentina, né? Porque o presidente, não sei se porque é tonto demais, não parece que seja, ou se é esperto demais, parece bastante que é o caso, está enfrentando lá uma barafunda porque se meteu a dar uma de youtuber, de influencer, para promover uma espécie de jogo do tigrinho das criptomoedas, né? Um jogo de perde-perde. E vocês acompanharam, na sexta-feira passada ele deu uma tuitada lá recomendando investimentos numa meme coin, uma moeda dessas que vem e vão, né? Chamada Libra, com um cifrão na frente. Essa moeda foi lançada. No minuto seguinte, os próprios autores da moeda, do software da moeda, quando ela se valorizou, 8 minutos depois, apareceram vendendo tudo e as cotações despencaram, né? E só os espertalhões que compraram no minuto zero é que ganharam dinheiro. Um monte de gente foi lesada e aí vem as consequências, né? Como diz o provérbio, as consequências vêm depois. E agora o Milei está enfrentando lá a barafunda toda que criou com o seu incentivo, com a sua palavra, né? Com o seu public merchandising a favor de um golpe picareta que lesou essa gente toda. E ontem a Bolsa Argentina reagiu, né? Ontem foi o primeiro dia útil depois desse escândalo
e está aí na tela para vocês que o Alex colocou. Bolsa Argentina afunda quase 6% após escândalo de Milei, como quer a minha mulher, com criptomoeda. A ação judicial diz que promoção da criptomoeda por Milei afetou mais de 40 mil pessoas, com perdas de mais de 4 bilhões de dólares, tá? 4 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais. Vou ler aqui um trechinho da reportagem para vocês. O principal índice de ações da Bolsa de Buenos Aires, o SP Merval, caiu 5,58% na segunda, depois que o presidente Milei elogiou uma criptomoeda chamada Libra, que logo depois sofreu uma forte desvalorização. Uma juíza argentina foi designada nessa segunda para investigar o caso. A investigação foi atribuída aleatoriamente à veterana juíza federal Maria Servini, depois que a mídia local informou que mais de 100 queixas foram apresentadas ao judiciário. A justiça agora deve determinar se Milei incorreu em associação ilícita, fraude e descumprimento dos deveres de funcionário público, entre outros delitos. Aspas. Denunciamos que Milei fez parte de uma associação ilícita que organizou uma fraude com a criptomoeda Libra, que afetou simultaneamente mais de 40 mil pessoas, com perda de mais de 4 bilhões, afirmou em um comunicado o Observatório do Direito da Cidade, cujos advogados lideram uma dessas ações. A denúncia inclui, entre outros, Julian Pé, CEO e fundador da Keep Network e Keep Protocol, empresas que participaram da criação da Libra, e o presidente da Câmara dos Deputados, Martin Menem, que repostou a mensagem de Milei na sexta-feira no X. Segundo o documento judicial, o fato de que o presidente Milei e outros líderes de seu partido, La Libertad Avança, promoveram o token, conferiu legitimidade ao projeto para que milhares de investidores confiassem. Agora quero perguntar, Alex, vou perguntar para você. Oi. Tá? Você recebeu o salário aqui do ICL. Aí você vê, não vou falar do Lula não, tá? Você vê o Bolsonaro na televisão, porque o Milei é muito parecido com o Bolsonaro, né? Lembra do tempo que o Bolsonaro foi presidente, tá? O Bolsonaro fala assim, olha, vai surgir aí uma criptomoeda nova, muito boa para você enfrentar a inflação, invista o seu salário, você investiria? Não. Não, você não investiria. Se fosse o Lula, você investiria? Investiria. Pois é. Eu não investiria nem se fosse o Lula, sabe? Não é papel de presidente da República ficar orientando investimento privado de ninguém. Isso é papel da Débora Maganha, que daqui a pouco, aliás, vai falar conosco aqui no Desperta de hoje, tá? O presidente se meteu nessa porque atuou como consultor. O picareta mor dessa história toda apareceu ontem, eu mostrei a entrevista dele aqui para vocês, dizendo que era assessor do Milei, tá? Então, assim, um ambiente super conturbado e não adianta, né? Só se os argentinos forem muito indulgentes, né? Só se os argentinos forem muito indulgentes mesmo para permitir a esse pilantra do Milei, né? Contar uma piada dessa, promover um golpe, lesar tanta gente e sair incólume, né? Vamos ver como é que está o nível de indulgência lá da Argentina. Será que o efeito Orloff de antigamente... Você se lembra do efeito Orloff? Provavelmente não, né? São só os mais velhinhos como eu, assim, que se lembram disso. Nos tempos do governo Sarney, havia sempre uma coincidência. O que acontecia na Argentina acabava reverberando aqui no Brasil, e o que acontecia aqui acabava reverberando lá. Então a gente chamava isso de efeito Orloff. Era o bordão de um comercial de uma vodka Orloff, né? Que fala assim, eu sou você amanhã, numa alusão à ausência de ressaca. No caso da política, era sempre em função de alguma ressaca. E por falar em ressaca, Milei não é o único, vou falar só para contrariar minha mulher, Milei não é o único ex-presidente da Argentina enrolado com a justiça, tá? Temos outro lá, põe na tela para mim, por favor, Alex, olha aí, ó. Quem é este senhor, ex-presidente da Argentina, que virou réu em caso de violência de gênero contra eles? Isso aqui pegou mal. Gente, a Argentina é um país engraçado, né? Olha, eu vou te falar, eu gosto da Argentina, tá? Não tem nada contra a Argentina, não. Mas eles estão numa onda lá que, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Alberto Fernandes, vocês se lembram, depois do final do mandato dele, foi acusado pela Fabiola Inhanhas, que é a ex-mulher dele, de todo tipo de ameaça que ele, inclusive, negou. Então, vou ler aqui para vocês um trechinho, porque nós temos hoje um atual e um ex-presidente da Argentina, enrolados aí com coisas cabrosas, né? Um com o jogo do tigrinho das criptomoedas
e o outro com Lei Maria da Penha lá, que não existe, né? Mas vamos lá, a matéria diz o seguinte: o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes, virou réu nesta segunda, depois que a Justiça Federal do país o indiciou pela acusação de violência de gênero contra a Fabiola Yáñez, a sua ex-esposa e também ex-primeira-dama. Ele é acusado, olha só, de causar lesões graves e ameaças em um contexto de violência de gênero contra a sua companheira. Além do indiciamento, o juiz federal Julián Ercolini, vou falar direito aqui, senão minha mulher me implica comigo. O juiz federal Julián Ercolini ordenou congelamento de bens do ex-presidente no valor de 10 milhões de pesos argentinos, cerca de 50 mil reais. Portanto, o castigo econômico até que não é grande, né? Segundo a imprensa argentina, Fernandes está sendo acusado em razão de 2 episódios específicos. Quando teria dado um soco no olho de Yáñez em junho de 2021, resultando em um hematoma que persistiu por vários dias, e quando teria apertado com força o braço da ex-esposa em agosto do mesmo ano, causando outros ferimentos. E, além disso, responderá por agressões morais e ameaças constantes com o suposto intuito de impedir que Yáñez o denunciasse à justiça. Na decisão, o que disse o juiz? Disse que aplicava um condicionamento econômico de forma a manipular e continuar exercendo poder e controle sobre Yáñez. As provas que embasam o indiciamento incluem imagens dos ferimentos, um depoimento da ex-primeira-dama, prints das conversas entre os dois por aplicativos de mensagens. Muito triste, né? E aqui vocês veem, olha, como ficou o rosto da ex-primeira-dama argentina. Olha, isso demonstra, isso prova que não basta estar em lugares privilegiados dos círculos relacionais, não basta a pessoa ser escolhida, aclamada pelo povo, não basta, né, o poder todo que tem, elas continuam, né, principalmente os homens continuam sendo seres abomináveis quando rompem com tudo que foi ensinado a eles pelo processo civilizatório. Então a gente espera que isso seja muito bem apurado e que ao final do processo esse homem seja apenado. E aqui no Brasil, quem está sendo apenado, adivinha quem que é? Paulo Maluf. Paulo Maluf, que a vida inteira zombou da justiça, né? Que está velhinho, dizem que está ótimo, apareceu outro dia como se estivesse muito decrépito, mas eu tenho informações de dentro da casa de que está muito bem, mas está bem de saúde, né? Em compensação, a situação judicial dele também inspira muitos cuidados. Olha só a manchete aí, manchete do UOL. Maluf teve uma casa na praia, uma mansão, o comércio na Augusta e outros imóveis. Pode botar na tela, Alex, por favor. Alex? Daqui a pouco ele põe na tela para vocês. Casa na praia, comércio na Augusta, vários imóveis. Aí, obrigado, Alex. Os imóveis foram penhorados pelo Maluf. Uma mansão em frente para a Praia da Enseada, no Guarujá, comércio na Rua Augusta, um apartamento no centro da capital paulista. Tudo isso, né? Imóveis do Maluf foram penhorados pela justiça após o ex-prefeito. Adivinha o que ele fez? Ele foi condenado a devolver 417 milhões de reais aos cofres públicos, tá? Por quê? O Maluf foi condenado porque ele deu uma de espertalhão e tentou transformar um símbolo de campanha em símbolo do governo, um trevo de 4 folhas com os corações. Ele usou esse símbolo na campanha, depois ele privatizou o governo do estado como se fosse uma marca dele e colocou lá o mesmo símbolo, foi condenado, né? E aí agora está perdendo esses imóveis todos aqui, olha, mansão, esses imóveis aí na Rua Augusta, um apartamento lá no centro da cidade, tudo isso penhorado para o pagamento dessa indenização que o Maluf deveria ter pago e não pagou. Portanto, ele tem patrimônio ainda, né? Mas a fortuna dele está sendo drenada por essas coisas todas, porque os malfeitos dele, em vida ainda, né, estão produzindo resultados desfavoráveis, que é raro na história do direito brasileiro. Agora, é preciso viver muito, né? Além dos 90 anos de idade, para começar a sofrer as consequências dessa vida torta, né, que orientou a carreira política desse meliante. Bom, gente, é o seguinte, aqui no Brasil nós estamos tendo confusões aí com relação na seara petista, porque está um clima muito complicado. A gente teve aí 2 pesquisas revelando que a popularidade do Lula está sendo erodida, né? Enfim, o governo errou a mão algumas vezes, está pagando um preço muito caro, PIX, toda essa especulação com dólar, mas principalmente a inflação dos alimentos. E mesmo informações excepcionais, como por exemplo, a de que o PIB fechou em quase 4% no ano passado, não conseguem ser percebidas pela população, né? E
E começam as críticas que são naturais. A gente mesmo aqui se reserva o direito de, no caso, eu me reservo o direito de criticar o governo, porque a crítica construtiva leva à correção dos rumos, né? Quando a gente não percebe os problemas, a gente não consegue corrigi-los. E o Lula agora começa a se deparar com isso. Um amigo dele, o Cacai, o Cacai, que é um grande amigo, teve a vida inteira com o Lula, um advogado progressista, militante da causa da luta antifascista. O Cacai escreveu uma carta para o Lula nesse fim de semana. Essa carta acabou indo parar em sites que vazaram o documento. Esse documento acabou indo parar na imprensa com críticas ao Lula. Vou mostrar para vocês o que foi que o Cacai disse sobre o Lula, lembrando aqui que é um amigo falando para o outro, tá? Um amigo falando para outros, inclusive porque a carta foi destinada a grupos frequentados por ele. Alex, põe para mim aquele destaque. Olha o que o Cacai disse nesse documento para o Lula. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor. Sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. Bom, material, munição, né, de um amigo do presidente da República, tá? Fazendo uma crítica que se justifica, mas que, obviamente, foi aproveitada pela oposição. Palavras duras, né, de alguém que pretendia dar um choque de realidade ao presidente para que ele consiga corrigir os rumos daquilo que está errado. E aí virou um pandemônio essa situação toda. E o Cacai ontem passou o dia dando explicações sobre isso, dizendo da sua independência, dizendo que continua confiando em que o Lula é o único capaz de vencer a ameaça da volta do fascismo, mas que para isso é preciso fazer correções. Ele conversou no N2 ontem com o Rodrigo, o Chico e a Gabi Varela. Eu vou colocar um trechinho das explicações do Cacai sobre essa crítica dura que fez ao presidente Lula, repito, seu amigo. Roda, Alex, por favor. Eu não sou do PT, eu nunca fiz política partidária, sempre apoiei o Lula, sempre votei no Lula. Sou um cara com formação de esquerda, humanista e tenho horror ao fascismo. Então, assim, eu me empenho, vocês acho que acompanham, com muita veemência para poder combater o fascismo, e tenho dito, e é verdade, que o Lula foi seria o único capaz de vencer o Bolsonaro na reeleição, com toda a dificuldade que teve que fazer um governo muito amplo. Mas eu já advoguei para 4 presidentes da República, mais de 80 governadores, vários senadores, e ouço muito em Brasília. Não faço política partidária, não sou homem de frequentar palácios, nunca fui ao Palácio da Alvorada, nunca fui à Granja do Torto, não tem por que fazer isso. Sou advogado. Mas ouço que realmente tem tido uma série de dificuldades. Comentei isso com um grupo de amigos, só que vazou essa carta, hoje em dia nada fica sem dar publicidade. E aí André Sadi me ligou dizendo, olha, vou publicar. Eu peguei a carta, apenas coloquei um título ali para fazer justiça ao que eu penso do Lula e tal, e tomou essa dimensão. Se a direita vai usar, eu até não ia me manifestar sobre ela. Para mim, essa carta se esgotava na política. Eu não sou do PT, eu nunca fiz política partidária, sempre apoiei o Lula, sempre votei no Lula. Sou um cara com formação de esquerda, humanista, e tenho horror ao fascismo. Então, assim, eu me empenho, vocês acho que acompanham, com muita veemência para poder combater o fascismo, e tenho dito, e é verdade, que o Lula foi seria o único capaz de vencer o Bolsonaro na reeleição, com toda a dificuldade que teve que fazer um governo muito amplo. Mas eu já advoguei para 4 presidentes da República, mais de 80 governadores, vários senadores, e ouço muito em Brasília. Não faço política partidária, não sou homem de frequentar palácios, nunca fui ao Palácio da Alvorada, nunca fui à Granja do Torto, não tem por que fazer isso. Sou advogado. Mas ouço que realmente tem tido uma série de dificuldades. Comentei isso com um grupo de amigos, só que vazou essa carta, hoje em dia nada fica sem dar publicidade. E aí André Sadi me ligou dizendo, olha, vou publicar. Eu peguei a carta, apenas coloquei um título ali para fazer justiça ao que eu penso do Lula e tal, e tomou essa dimensão. Se a direita vai usar, eu até não ia me manifestar sobre ela. Para mim, essa carta se esgotava naquilo que eu fiz. Porém, eu fiquei sabendo, através de uma ligação do Cláudio Castro,
que o Bolsonaro estava usando a minha carta. Você imagina, eu não tenho nem rede social para eu ver o que ele estava fazendo. Então eu resolvi me manifestar. Para mim é óbvio, eu acho que nós estamos sobre, sem dúvida nenhuma, uma pressão da extrema-direita no mundo inteiro. No Brasil isso está ocorrendo, é claro, e acho que cabe a nós, que somos democratas, que somos pessoas de esquerda com a visão humanista, enfrentar todo e qualquer debate. Se nós, as pessoas com que eu convivo, têm reclamado do isolamento do governo, por que não enfrentar? Isso vai ser usado de forma tal ou qual? Faz parte do jogo. Eu não me preocupo com isso, Rodrigo. Pois é, vocês viram aí, né? É uma crítica que era para ser interna, essa crítica acaba vazando, é uma crítica contundente, mas são palavras de um amigo para outro. Obviamente que a direita brasileira, que usa tudo como munição, não ia largar assim, material desse que é ouro em pó, né, para criticar o Lula. Mas tá aí a explicação do Cacai. E as confusões não foram só essas. Ontem teve um evento do Lula na Petrobras, falando sobre a recuperação da indústria naval brasileira. Estava lá o ministro da Indústria e Comércio e tem uma questão que divide hoje o governo, né, que é a questão da margem equatorial, a exploração do petróleo naquilo que seria a foz do Amazonas. E as posições estão muito exacerbadas nesse momento aqui, porque tem uma ala que defende que aquilo nem é mais a área lindeira à foz do Amazonas, que está muito distante, porque o poço exploratório seria cavado 160 quilômetros adiante da foz do Rio Amazonas, que aquilo não é uma região de estuário. A outra parte acha que isso, furar um poço de petróleo em plena foz do Amazonas, iria conspurcar os compromissos ambientais do Lula. A área ambiental do governo se opõe à perfuração desse posto antes que a Petrobras cumpra um monte de medidas prévias, né? E até agora o impasse continua. O Lula já disse de que lado está. O Lula quer ver se tem petróleo lá. A gente não sabe, na verdade, se tem. E eu, pessoalmente, acho que o pleito por essa exploração, por essa prospecção, porque é esse o termo, é justo, né? Agora, de fato, o Brasil tem compromissos na área ambiental que não são fáceis de se caracterizar quando a gente pleiteia o direito de fazer aquilo que o Trump chama de drill, baby, drill, né? Perfurar, baby, perfurar. Então, vamos ver. Não estou colocando a minha posição, não sou contra, não sou a favor, tá? Acho que a Petrobras tem o direito de saber, o Brasil tem o direito de saber se ali tem petróleo ou não. Depois, o que vai ser feito disso, a gente não sabe. É óbvio que se tiver uma imensidão de petróleo ali, como tem na Venezuela, como tem na Guiana, esse petróleo provavelmente não ficará embaixo da terra, porque o mundo ainda tem uma economia dependente de petróleo e hoje nós temos um novo paradigma no planeta, né, que despreza os compromissos ambientais, mas que parece criar uma nova hegemonia lá em relação ao comportamento da América do Norte. Então, vamos ver como é que vai dar isso. Mas ontem o ministro da Indústria e Comércio das Minas e Energia, desculpa, o Alexandre Silveira, da Indústria e Comércio é o vice-presidente da República. O Alexandre Silveira, ele disse com todas as letras que sim, que a Petrobras vai perfurar esses poços. Vamos ver um trechinho da fala do ministro. É assim, presidente Lula, que o Brasil utiliza seus recursos naturais, com segurança e sustentabilidade, sem ganância ou imprudência. É assim que queremos pesquisar a margem equatorial, presidente Lula e presidente Alckmin, de maneira ambiental. É assim, presidente Lula, que o Brasil utiliza seus recursos naturais, com segurança e sustentabilidade, sem ganância ou imprudência. É assim que queremos pesquisar a margem equatorial, presidente Lula e presidente Alckmin, de maneira ambientalmente sustentável. Temos que aproveitar essa fonte de riqueza nacional e gerar empregos e renda em todo o país. E aqui me dirijo à imprensa para mais uma vez, presidente Lula, destacar a questão do petróleo, já que nós vivemos no único ecossistema no mundo. Não é uma questão de oferta, é uma questão de demanda. E enquanto o mundo demandar, vocês, a Petrobras, vão poder ofertar sim petróleo, gás
biocombustível e todos os produtos que essa empresa produz. Os resultados positivos das nossas reservas vão acelerar a transição energética do Brasil. Digas de passagem, com muito orgulho e em alto e bom tom, nós temos que sempre dizer: nós somos, presidente Alckmin, o líder da transição energética global. Essa transição energética deve ser justa, inclusiva, equilibrada e sustentável. É soberania nacional. A certeza que o ministro Alexandre Silveira tem não existe na área ambiental do governo. Então, o problema está formado. Agora, é uma democracia e é lícito que todo mundo participe dessa discussão, né? E o Lula, que estava nesse evento, também discursou ali e tentou explicar para o povo brasileiro, está fazendo um contra-ataque aí, um contra-ataque retórico às investidas da oposição, porque a oposição esqueceu completamente a pauta de costumes e agora adotou a pauta de economia para tentar fustigar o governo e parece que está sendo bem sucedida a julgar pelos resultados das pesquisas de opinião. Mas ontem o Lula foi no ponto. Ele falou o seguinte, explicou para as pessoas como é que o preço é formado e que a Petrobras nem sempre é culpada de tudo e que a população precisa saber disso até para xingar a pessoa certa. Vamos ver a fala do Lula. O povo brasileiro não tem as informações necessárias para que ele possa fazer juízo de valores. Ele não tem. Então, quando sai um anúncio do diesel, da gasolina, do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma. Eu vou dar um dado para vocês aqui. O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ou seja, ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados, como o último aumento que teve agora. E o óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77. E o cara vai no tanque, vai encher o tanque do carro, ele paga R$ 6,20 um litro de diesel que saiu a R$ 3,27. Mas o mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13 quilos de gás, de 13 litros de gás, sai da Petrobras a R$ 35. É o que sai da Petrobras. Entretanto, depois que ela é entregue, independente do estado, ele chega a R$ 140, a R$ 132, a R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no estado. Então, na verdade, o povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. O povo saber quem xingar, mas é isso mesmo, tem que xingar o cara certo, não dá para xingar o cara errado, né? É isso que a extrema-direita tenta fazer no Brasil, tenta levar toda a culpa de tudo que está acontecendo, da desgraceira toda para a esquerda, e nem sempre isso é verdade, né? Por falar em extrema-direita, eles também estão as turras lá, tá? As coisas não estão pacificadas lá para o lado deles, não. Vou mostrar para vocês aqui agora o que a revista Fórum captou aí, olha. O Carlos Bolsonaro está revelando crise na organização dos atos que são puxados pelo pai dele, né? Bolsonaristas marcaram uma série de manifestações em defesa da anistia para os golpistas do 8 de janeiro. O ex-presidente Bolsonaro e Silas Malafaia convocaram novas manifestações para o começo de março. O Malafaia é o Richelieu, né, gente? Fala sério, hein? Que coisa. Ele não se conforma com o seu papel, que é o papel de evangelizador. Ele, aliás, se esqueceu completamente disso, assim como se esqueceu do Novo Testamento. Mas, enfim, vamos lá. O que eles fizeram? Bolsonaro e Malafaia convocaram novas manifestações para o começo de março. Segundo líderes lá da extrema-direita, a principal pauta dos atos deve ser o que eles estão chamando de anistia
humanitária, anistia humanitária. Olha que coisa linda, a direita brasileira se preocupando com questões humanitárias, que gracinha para os golpistas presos por causa dos eventos do dia 8 de janeiro. No entanto, o filho 03 do Bolsonaro, o Carluxo, expôs uma crise... Opa, peraí, aí não, entrou um comercial do governo aqui. Vou voltar aqui. Expôs uma crise entre os organizadores das manifestações, pois uma parcela gostaria que o tema principal desses atos fosse o Fora Lula, tá? Fora Lula. Diante disso, o Carlos publicou um longo texto em seu perfil no X, onde acusou parte das pessoas que estão polemizando de sofrerem de ejaculação precoce. Eles gostam de imagens sexuais, né? Aqui diz o Carluxo, olha, com toda a sua sabedoria, do alto da sua sabedoria e da sua erudição, apesar da ejaculação precoce de alguns, Jair Bolsonaro não se opôs a quem quer mobilizar sua própria base em prol do impeachment de Lula. Ele só deixou claro que é prioridade para ele pôr fim às prisões políticas, à perseguição, ou seja, a futura prisão dele mesmo. Porque o Bolsonaro não se preocupa com ninguém, fala sério. Não se preocupa se preocupa com ele e com os filhos, isso só, no máximo. Ele só deixou claro que é prioridade para ele pôr um fim às prisões políticas, à perseguição da oposição, ao uso da máquina pública para censurar pessoas, à cassação de mandatos sem base legal e a outras questões de extrema gravidade, iniciou Carlos Bolsonaro. Agora imagina, gente, que esses caras são aqueles que apoiam a ditadura. Imagina que eles conseguiram capturar para eles, sequestraram a pauta da esquerda, falam como se tivesse uma grande autoridade histórica e moral sobre esses temas humanitários, né? Vou continuar aqui para irritar bastante você, vai. O vereador pela cidade do Rio continua. A prioridade dele é clara, conseguir a anistia, aliviar o sofrimento de milhares de brasileiros que foram arrancados de forma covarde das suas famílias. Sobre os 711 mil que ele matou com a sua procrastinação da vacina, não falou uma palavra. Agora está todo dolorido por causa, né, dos bagrinhos aí. Ele está se lixando para esses bagrinhos. Quer saber só dele mesmo. Mas continua aqui. Repetindo aqui, né, essa última frase, a prioridade dele é clara, conseguir a anistia, aliviar o sofrimento dos milhares de brasileiros que foram arrancados de forma covarde das suas famílias. Para quem está há meses ou anos enfrentando isso, é a questão mais urgente. Cálculos eleitorais ficam para depois, até porque o centro do poder hoje não está no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada. Já que não está lá, por que lutar tanto para voltar para lá, Carluxo? Fala sério, mano. Hã? Em seguida, Carlos Bolsonaro deseja boa sorte aos que querem priorizar o Fora Lula. Só que faz uma ameaça. Quem quiser seguir outro caminho, que siga, mas não espere apoio ou compreensão de quem está focado no que realmente importa. Aqui a tuitada dele. Deve ter pedido ajuda para o ChatGPT para conseguir corrigir a ortografia, porque dessa vez, né, tirando os jargões aqui que caracterizam a pobreza vernacular e argumentativa dos seus textos, dessa vez não tem erro de ortografia, o que é um milagre. Deve ter sido o primeiro bilhetinho do Carluxo que não teve nenhum erro de ortografia, né? Bom, seguindo aqui com o noticiário, o que fez o pai do Bolsonaro? Em sintonia com o que disse o filho, né, querendo direcionar a pauta para a questão dessa anistia sem pé nem cabeça, está aqui o que fez o Bolsonaro ontem numa matéria do jornal O Globo. À véspera da denúncia, Bolsonaro se reúne com senadores da oposição para tratar estratégias sobre anistia. Ele está acreditando mesmo que vai ter essa anistia, hein, gente? E olha, criando um clima que acaba por contaminar, inclusive, gente que se opõe, não se opõe muito, mas se opõe, por exemplo, caso de muitos parlamentares do Centrão, né, que se opõem a essa anistia agora, mas começam a receber pressão lá dessas bases da direita brasileira, que hoje compõem um contingente eleitoral importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ao Senado nesta terça-feira para participar de um almoço com parlamentares de oposição. O encontro vai acontecer em meio às tentativas do ex-presidente de viabilizar uma anistia aos condenados do 8 de janeiro e, óbvio, né, recuperar a sua própria elegibilidade. Essa é a questão toda que está em jogo. Nessa semana também há a expectativa de que a Procuradoria-Geral da República apresente... Aliás, procurador Paulo Gonet, cadê? Esperávamos para ontem. Está todo mundo eufórico com esse negócio que vai sair essa semana. Mas vamos lá. Nessa semana também a expectativa de que a PGR apresente as conclusões sobre a trama golpista, o que pode resultar em uma denúncia pela tentativa de ficar no poder e impedir a posse do presidente Lula.
Parlamentares que vão participar do encontro esperam que Bolsonaro fale sobre as manifestações contra o governo Lula. O ex-presidente busca manter sua base coesa e chamar os apoiadores às ruas em meio ao cerco judicial que se fecha sobre ele e aliados. O coro pelo impeachment de Lula, por mais absurdo que isso possa parecer, já começou com uma tuitada do Nicolas Ferreira falando que impeachment já para o Lula. Agora, é golpe, né, gente? É uma gente golpista. E como é que querem negar a ocorrência de um golpe se já planejam outro, né? Talvez isso explique a estratégia do Carluxo de tentar centralizar a pauta na anistia, porque eles, como eu disse, capturam um discurso que historicamente foi um discurso da esquerda, centrado no respeito aos direitos humanos, centrado no combate à censura. Só falta eles começarem a falar agora contra a tortura. Isso eu queria ver. Flávio Bolsonaro falando contra a milícia, Carluxo falando contra a tortura, o Bolsonaro dizendo que adora Dorothy Stang e deplora, né, os seus ídolos lá, Brilhante Ustra e Companhia Limitada. Será que nós vamos chegar a isso? Do jeito que eles são sem noção, é bem capaz de chegarmos a isso, sim. Olha, como se tudo isso não bastasse, gente, ainda temos uma novidade lá em Brasília, a tal PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem, né? É proteção contra investigações criminais pelo Congresso. Uma proposta, segundo aqui a Ana Flor, né, lá da Globo News. Estou dizendo isso porque eu tenho que me reportar aqui a notícias publicadas. Então vamos nessa aqui. PEC da blindagem é uma proposta ainda informal, que não tem pontos definidos, só que serviria para limitar as ações policiais contra parlamentares e restringir buscas no Congresso Nacional. Discussão já ventilada em outros momentos, ressurge como resposta direta às recentes operações da Polícia Federal que miram o desvio de recursos de emendas parlamentares e trouxeram à tona um esquema de corrupção que envolvia até celulares escondidos em forros e dinheiro guardado em buraco secreto. Mas fala sério, é de uma ousadia essa bandidagem do Congresso, não é não? Como pode isso? As pessoas querendo agora... É o seguinte, olha, já tentaram se blindar da formalização de ter os nomes, como manda a Constituição, delimitados nas emendas, se esconderam por trás de emendas de comissão e de emendas de bancadas para poder tirar o nome, porque sabem que o dinheiro vai para a sacanagem da corrupção, vai alimentar contratos que são feitos sem licitação, ou muitas vezes em licitações viciadas, em que o dinheiro volta para o prefeito, volta para os lobistas que estão em volta e volta para o deputado federal também. É o que a gente tem visto nessas ações da Polícia Federal. E aí, na hora que a casa cai, o que faz o Congresso Nacional? Constrói um muro em torno da casa. Não, nós somos invulneráveis. Nós podemos roubar à vontade, que não tem problema nenhum. Nós podemos meter a mão no dinheiro do povo, não precisamos dar satisfação em como é que isso é gasto, sem nenhum planejamento, sem estudo técnico, sem porcaria nenhuma. E quando chega a polícia, a gente blinda a porta, a gente constrói uma blindagem, porque a polícia não pode entrar no covil do Alibaba, né, em que se transformou o Congresso quando o assunto são essas emendas parlamentares. Então, esse é um assunto que vai voltar à baila. Até porque, né, olha só o que está acontecendo, gente. Põe na tela, Alex. Veja só a ousadia desses malandros da política. Prefeitos no Maranhão escondem da PF documentos sobre emendas de um deputado do PL. O deputado do PL. Quem é o deputado do PL? Josimar Maranhãozinho. Esse que está aí na tela para você, olha. Olha a cara do sujeito. O que está escrito aí na notícia? 4 municípios do interior do Maranhão se recusaram a informar a PF sobre licitações e contratos feitos com verbas de emenda do deputado Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, com empresas ligadas ao parlamentar. Eles só responderam à solicitação dos investigadores, atenção, hein, depois que a PF foi presencialmente em cada um desses municípios. Agora eu vou dizer para vocês quais são os municípios. Olha, estão logo aqui... na própria reportagem. Um dos municípios é governado por uma sobrinha do deputado, Flávia Cunha, do PL, prefeita de Zedoca, né, a cidade a 300 quilômetros de São Luís, que é o epicentro dessa história toda. A cidade já foi governada por uma irmã desse deputado Maranhãozinho, que se chama Josinha Cunha. As outras 3 cidades são Maranhãozinho, Araguanã e Centro do Guilherme. Maranhãozinho já foi governado pela mulher do deputado. Hoje ela é deputada federal, chama Detinha, PL do Maranhão.
Zé Doca encaminhou documentação só depois dos agentes da PF irem bater lá na prefeitura. Os demais municípios solicitaram mais para... Não é assim, a gente não pode parar o expediente aqui só para atender a Polícia Federal. Então tá aí a ousadia desses esquemas criminosos, né, que se escondem da polícia, além de esconder dinheiro em forro, essa coisa toda, ainda criam todo tipo de barreira. E aí vem o Congresso falando, vamos blindar o Maranhãozinho, não deixa a Polícia Federal vir aqui. Afinal de contas, ele é um deputado, ele foi eleito, então ele tem todo o direito de roubar o dinheiro que quiser, porque, afinal de contas, o povo conferiu esse mandato a ele. Só que as sacanagens não se restringem à vida parlamentar, não. Tem outras castas brasileiras que também estão se aproveitando, e muito, da sua condição privilegiadíssima, de acesso ao quê? A decisões que sacramentam atos de administração pública, a decisões judiciais e também ao poder de legislar, né? Como a gente viu agora com o Congresso. Olha só o que tem aqui na tela para vocês, olha. Veja só, juízes. Sabe que os juízes, olha, recém-aprovados, nos conta aqui, os juízes que chegaram agora à carreira, já estão recebendo mais do que os ministros do Supremo, ou seja, mais do que o teto constitucional? É isso mesmo, já começa a carreira com os desvarios, né? Dos 99 magistrados que entraram para o TJSP em 2023, outro dia, pelo menos 93, ou seja, todos menos 6, né? Só escaparam 6 aqui. Receberam mais do que os ministros do STF. O calouro que obteve menor remuneração líquida, na média, recebeu 39 mil por mês. O juiz iniciante com a maior média, 75 mil por mês. Iniciante, hein, gente? Estamos falando de início, quer dizer, o cara já começa a carreira nos desvãos do oportunismo. São, na maioria dos casos, juízes substitutos que lidam com casos de primeira instância no interior de São Paulo. Eles ganham muitas diárias, né? Então fica aqui o registro de mais esse descalabro. Para não encerrar o programa com uma notícia negativa, nós tivemos ontem o PIB, foi de 3,8. Eu queria que a Débora Maganha estivesse aqui hoje com a gente, ela não pôde, mas eu vou trazê-la amanhã para ela poder explicar para a gente como é que erram tanto as agências que fazem as previsões, né? Erram demais. Você se lembra que no começo do ano as previsões davam conta de um PIB de 1,7%, pois foi de 3,8%, tá? 3,8%. Tá? E agora temos aqui uma notícia boa para terminar o programa. O mercado, essa entidade incorpórea, que o pessoal conhece mais mesmo como Faria Lima, está revendo as apostas para a Selic porque a economia está esfriando demais. Indicadores abaixo do esperado no Brasil provocam forte descompressão das taxas dos contratos de depósito interbancário e começam a mudar a percepção sobre o nível de juro básico. Tá? Então tá aí, primeiro sinais de desaceleração. É tudo que um banqueiro quer, né? Desaceleração da economia. Já pensaram? Ele não precisa emprestar mesmo dinheiro para ninguém, o crédito pode ficar restrito, ele investe só, aplica seu dinheiro em papéis do governo, está tudo certo. Mas, enfim, isso cria talvez a condição, como é o primeiro murmúrio, de que para que, né, daqui a sei lá quantos, 25 anos, o Copom se reúna e decida começar de novo a deixar os juros caírem um pouquinho. Estamos terminando por aqui. Antes de terminar, quero recomendar para vocês esse evento que está aí na tela, Crime Sem Castigo, né, no dia 25 de fevereiro, como disse o Eduardo Moreira agora há pouco, vai ser o melhor esquenta para o Oscar. Vão estar aqui a Juliana, a Vera Paiva, o Marcelo Rubens Paiva e o Eduardo Moreira, discutindo, né, o que a Juliana acabou transformando em livro, né, como é que foi a prisão, o sumiço de Rubens Paiva, essa página triste da história brasileira. Então, na véspera do Oscar, no dia 25 de fevereiro, na terça-feira, eles vão estar aqui para discutir com vocês isso aí e eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade, mais uma criada pelo ICL, tá? Para que você não se esqueça, faz logo a sua inscrição, é gratuito, não paga nada, tá? É um evento que não tem nenhum interesse econômico aqui. O link está bem aqui embaixo, ó, despertaicl.com.br. Você entra aí, já lá deixa a sua inscrição, aí o próprio ICL vai avisar você para você não esquecer no dia, tá? Mas a gente vai te lembrar. Olha, bom dia para vocês todos, boa terça-feira, um beijo para todo mundo, obrigado pela audiência e amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã. Tchau! No dia 20 de janeiro de 1971, no auge do terrorismo de Estado durante a ditadura do Brasil, o ex-deputado federal Rubens Paiva foi levado à força da casa dele, no Rio de Janeiro, por um grupo de militares. E ele nunca mais
foi visto com vida. O ex-deputado foi torturado e assassinado por um grupo de militares dentro do DOI-CODE. O caso se tornou um dos mais conhecidos e emblemáticos da história do Brasil. Durante muitos anos, os militares se esforçaram para esconder todos os rastros do crime. Além de assassinar o Rubens Paiva, eles também ocultaram o corpo dele. Isso tornou o ex-deputado um desaparecido político. Eu sou Juliana Dalpiva, sou colunista do ICL e estou aqui para convidar você para um encontro especial, onde a gente vai receber 2 filhos do Rubens Paiva, o Marcelo e a Vera Paiva. Nesse encontro, a gente vai esmiuçar e revelar todos os bastidores desse crime que até hoje emociona o Brasil. A gente espera você aqui no ICL no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira. O encontro é online e sem replay. Eu te espero lá.